Lula vence em todos os cenários, mas perde na Câmara. É o jogo eleitoral. Começa agora JBR News. Um jogo de sensações diferentes para o governo federal. Pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, como a gente até já tinha adiantado no programa de ontem para vocês, fez agora o apontamento, o levantamento eleitoral da situação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na quarta-feira tinha sido divulgada a parte de aprovação ou desaprovação de Lula e do seu governo, e como a gente mostrou aqui, a aprovação e a desaprovação estão agora empatadas, 48% de aprovação, 49% de desaprovação. E aí então a gente já apontava que normalmente, como sempre faz, a Quest provavelmente então divulgaria o cenário das eleições presidenciais de 2026. E a Quest dessa vez pesquisou 8 cenários diferentes de primeiro turno contra as diversos políticos, diversas pessoas que têm se colocado aí como opção para a presidência da República, para a disputa contra Lula no ano que vem. E segundo a Quest, Lula venceria em todos esses 8 cenários contra adversários como o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua esposa Michele Bolsonaro, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, etc. Vence todos os cenários. A Quest ainda colocou 9 possíveis adversários de Lula no segundo turno, e Lula também vence de todos esses adversários no segundo turno também. Ou seja, a popularidade que melhorou de Lula, que a pesquisa tinha apontado na quarta-feira, se reflete no resultado eleitoral do presidente na sua tentativa de reeleição no ano que vem. Agora, curiosamente, no mesmo momento em que a pesquisa aponta essa melhora na avaliação do governo e nas possibilidades eleitorais de Lula, o governo federal sofreu uma derrota importante na Câmara dos Deputados no início da noite de quarta-feira. Os deputados, por sua maioria, retiraram de pauta a medida provisória que fazia com que o governo, que dava possibilidades de novos tributos para o governo como forma de compensar um aumento que não aconteceu no imposto sobre operações financeiras. Ontem era o último dia para que essa medida provisória fosse votada. Os deputados, então, aprovaram por maioria que ela fosse retirada de pauta, e aí, então, como ela não foi votada, era o último dia, a medida provisória caducou. O governo vai ter que achar uma outra alternativa, e essa derrota que sofreu significa um rombo para o orçamento do ano que vem, para o orçamento de 2026, de 35 bilhões de reais. Tudo isso é o jogo eleitoral. O que está acontecendo? Os partidos de oposição começam a ver essa melhora do governo Lula. Na semana passada, o governo Lula conseguiu aprovar por unanimidade lá na Câmara dos Deputados o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Agora era uma possibilidade, então, de impor uma derrota numa situação mais complicada. Ficar contra isentar impostos é uma coisa complicada para qualquer um. Agora, ficar contra aumentar impostos, que era o que aconteceu ontem,
aí se torna muito mais fácil, até porque aí é coerente com o discurso da oposição, que fala que o governo Lula só quer saber de aumentar impostos. Mas há outros dados ali nessa situação que também devem ser avaliados para explicar essa derrota. E um desses dados é que toda essa situação está colocando Câmara e Senado, Congresso Nacional, uma casa do Congresso Nacional e outra casa do Congresso Nacional, em pé de guerra. O que aconteceu? Na véspera da derrota de ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu uma coletiva na qual falou para os jornalistas que quem vai ser o relator do projeto de isenção do imposto de renda no Senado é o senador Renan Calheiros, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E aí é uma clara declaração de guerra. Por quê? Porque Renan Calheiros é inimigo, é adversário político forte no estado de Alagoas de quem foi o relator desse projeto de isenção do imposto de renda na Câmara, que é o deputado Arthur Lira. Ou seja, ao escolher Renan, Davi Alcolumbre trouxe para o campo da discussão ali no Congresso Nacional essa disputa político-eleitoral ali em Alagoas entre esses dois líderes políticos, Renan Calheiros e Arthur Lira. Uma resposta de Davi Alcolumbre ao fato da Câmara ter criado um projeto próprio da questão da anistia ou dosimetria, redução das penas daqueles condenados do 8 de janeiro, projeto que está sendo relatado lá na Câmara pelo deputado Paulinho da Força. Isso é uma coisa que Davi Alcolumbre ficou muito irritado quando a Câmara fez isso. Por quê? Porque ele próprio, junto com o senador Rodrigo Pacheco, vinha trabalhando no Senado um projeto na mesma linha de redução de penas. Tudo isso é parte desse jogo eleitoral. Como é parte desse jogo eleitoral também o fato dos ministros do Turismo, Celso Sabino, e do Esporte, André Fufuca, terem resolvido também nesta quarta-feira que vão ficar no governo, apesar dos seus partidos, o União Brasil e o Progressistas, que estão unidos em federação progressista, terem determinado que todos os seus ministros deveriam sair do governo. Sabino e Fufuca afrontaram as direções partidárias, que soltaram notas dizendo que eles vão ser punidos, mas isso também é o jogo eleitoral. O jogo eleitoral, tanto no Pará, que é o estado de Celso Sabino, quanto no Maranhão, que é o estado de André Fufuca, se mostra favorável ao presidente Lula, ao governo em 2026. Então, por conta disso, tanto Sabino quanto Fufuca resolveram afrontar seus partidos e ficar no governo. Ou seja, toda essa salada que envolve situações ali de melhora de popularidade, de melhora nas chances de vencer as eleições de 2026, mas que também envolve a derrota que o governo sofreu ontem, essa briga entre Senado e Câmara, tudo isso daí tem um nome só. O nome disso tudo é eleição presidencial de 2026 e, enfim, é claro, todas as outras eleições que vão acontecer também no ano que vem. Enfim, o jogo é esse, é o jogo da política, e a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.